O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Muito bom dia! Com essas palavras do salmista Davi, nós começamos mais um dia. A certeza que Davi tinha que Deus estava ao seu lado, lhe protegia, era o seu supremo pastor, lhe conduzia por águas tranquilas, nos momentos difíceis, intervia, lhe protegendo, lhe amparando, e a mesma certeza, convicção, fé, esperança, que nos levantamos a cada manhã, que nos motiva a cada dia a sairmos da nossa casa para enfrentarmos os problemas, lutas e dificuldades. A cada manhã você é meu convidado para que juntos nós possamos nos unir em fé, em esperança, estudarmos a palavra de Deus, esperá-lo, Ele voltar aqui a essa terra para nos encontrarmos com Ele e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Quero deixar com você um versículo da palavra de Deus, o capítulo 119 do livro de Salmo, o versículo 19, onde a Bíblia diz o seguinte: Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Salmo 119, o verso 19. Nós de fato estamos passando por aqui, ninguém permanece para sempre nessa terra, mas sabemos que um dia o nosso Salvador, quando voltar aqui a essa terra, nós iremos entrar na nossa pátria celestial e viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Ali, de fato, nós estaremos em casa, estaremos seguros, amparados, protegidos, teremos moradia permanente e é o maior desejo do nosso coração nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. A cada dia nesse canal, às 6 horas, nós juntos estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, o verso 1. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O povo escolhido de Deus, que com mão poderosa ele os tirou do cativeiro do Egito e os trouxe para a terra prometida e os entregou nas suas mãos a terra de Canaã como herança, eles estavam vivendo de uma forma dividida. O reino do sul pelejava contra o reino do norte. O reino do sul era o rei Abias, que descendia da linhagem de Davi. O reino do norte era o rei Jeroboão. Nesta batalha, o rei Abias reuniu 400.000 soldados, mas Jeroboão estava com 800.000 soldados. Era uma batalha impossível, era como se fosse 2 contra 1, não havia a menor chance para o rei Abias prevalecer. E ele se vale de uma estratégia, ele começa a fazer o seguinte discurso: Nós temos sido fiéis a Deus e aos seus ensinamentos, e vocês profanaram os ensinamentos do Senhor. Nós temos o templo do Deus vivos, e vocês têm adorado a bezerros e a touros. Nós temos os levitas consagrados a Deus, chamados pelo Senhor. Vocês têm sacerdotes de caráter duvidosos no meio de vocês, oferecendo sacrifícios a ídolos. Aparentemente parecia uma boa estratégia, mas Jeroboão montou uma emboscada, ou cercou, e o objetivo dessa emboscada de fato era prender o rei Abias e matar os seus soldados. Abias, na verdade, não tinha saída. Ele estava cercado por todos os lados, mas a sua única saída, a única forma de escapar era por cima, era clamar a Deus. E é o que o rei Abias faz, intercede, clama em nome do Senhor. Diante do clamor do rei Abias e dos seus soldados, Deus ouviu a oração dos seus filhos. Foi o próprio Deus que feriu Jeroboão e os seus soldados. E eles fugiram diante do rei Abias e dos seus soldados para as suas terras. É melhor lutar com uma única pessoa ao lado do Senhor do que lutar ao lado de milhões sem Deus ao seu lado. Foi o que o rei Abias fez. A sua única estratégia era ter a certeza que Deus estava ao seu lado. Quando nós lutamos ou saímos da nossa casa na garantia de que Deus nos acompanha, nós seremos vitoriosos. Mas quando nós saímos vazios, sem esperança, o resultado das nossas investidas é o fracasso, é a tristeza, dor e sofrimento. Por isso que a cada manhã nós somos convidados a nos voltarmos para Deus, abrirmos o nosso coração e vivermos ao lado dele. 2 Crônicas, capítulo 13, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Era muito natural naquela época formar uma aliança com alguém comendo um pouco de sal. O objetivo era dizer que o sal ele preserva, ele sustenta.
e aquela aliança estaria sendo preservada da corrupção, da mentira e de outros males que poderiam destruir uma aliança entre duas pessoas. É por isso que o cronista menciona que a aliança firmada entre a casa de Davi com Deus, ninguém jamais poderia destruir. Pelo fato de Jeroboão ter se rebelado contra o Senhor, ele acaba se unindo a pessoas de caráter da sua qualidade, homens malignos, homens perversos, homens vadios. Embora Roboão fosse príncipe em Judá, mas Roboão não conseguiu resistir. Quando nós estamos falando de jovem naquela época, estamos falando de um jovem que tinha aproximadamente 41 anos de idade. Mas Roboão não foi forte o suficiente para impor limites naquelas pessoas que estavam dispostas a influenciar o seu governo. Como nós podemos ler no versículo 9, a orientação de Deus para Arão no momento da consagração dos sacerdotes para o trabalho do Senhor, eles deveriam oferecer 2 sacrifícios. Mas Jeroboão, ele altera a forma pela qual o sacerdote deveria ser consagrado. Ele coloca 7 cordeiros para serem oferecidos ao Senhor, sendo que Deus tinha dito para Arão que somente 2 era suficiente. Jeroboão, na verdade, estava inventando uma religião que era do seu próprio gosto, do seu próprio sabor. Não é esse tipo de adoração que Deus aceita para si. É Deus que determina o que deve ser expresso na adoração. Não somos nós que levamos para Deus para agradá-lo o que entendemos que seja melhor, mas é Ele mesmo que determina para os seus filhos o que Ele quer receber. Como nós podemos ler no versículo 10, Judá ainda era leal a Deus. Embora o rei Abias não fosse completamente convertido ao Senhor, o seu coração estava já nesse período meio dividido. Mas a maior parte do povo de Deus, da tribo de Judá, servia ao Senhor de uma forma leal. Eles buscavam ao Senhor no lugar devido, no santuário, no templo do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a batalha entre o reino do norte e o reino do sul era uma luta entre 2 povos que faziam parte da mesma linhagem. Era uma luta contra o próprio Deus. Lutar contra o povo do Senhor era lutar contra o Deus de Israel. Foi exatamente isso que no caminho de Damasco, Paulo de Tarso descobriu. Enquanto ele estava perseguindo o povo do Senhor, ele não lutava contra homens, mas ele estava lutando contra o próprio Deus. E é nesse momento, diante dessa batalha de Jeroboão, que o rei Abias levanta sua voz e fala que aquela batalha não deveria acontecer. O autor do livro de Crônicas, ele registra um fato, mas deixando nas páginas da palavra de Deus, ele deixa um legado para todas as gerações futuras. Que somente aqueles que lutam ao lado do Senhor é que alcançam a vitória. Não adianta entrar numa batalha com 1000 soldados se nós não estivermos ao lado do Senhor. Mas se estivermos sozinhos, tendo a Deus ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória. Isso aconteceu lá em Babilônia com Daniel e os seus amigos, lutando contra uma corte. Mas tendo Deus ao seu lado, é o Deus de Israel que entra na fornalha para lhes conceder a vitória e lhes proteger. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Se nós quisermos ser vitoriosos nas nossas batalhas, nós precisamos lutar ao lado do nosso Deus. Nós precisamos permitir que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Embora Deus tenha concedido a vitória ao rei Abias, ao reino de Judá, mas Abias não se manteve fiel ao Senhor. Ele se corrompeu com a luxúria, com práticas carnais, deu as costas para o Senhor e pagou as consequências de viver longe de Deus. Nós não podemos apenas começar bem, mas nós precisamos terminar bem. Nós precisamos manter uma trajetória na nossa caminhada ligada ao Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida e alcançaremos a vitória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 13 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O sucesso da nossa vitória depende de quem nós escolhemos para que seja o nosso general. Se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós alcançaremos a vitória. Mas se fizermos a escolha do general de forma equivocada, escolhendo homens, poderes, dinheiros ou outros meios para alcançar a vitória, sempre alcançaremos o fracasso. Abias só conseguiu alcançar a vitória depois que se colocou nas mãos de Deus e clamou pelo Deus de Israel. Será somente pelo nome de Cristo que nós iremos alcançar a vitória. Enquanto seres humanos nessa terra, mesmo que estejam caminhando para as mansões celestiais, mas se as suas batalhas derem no cunho humano, confiando no braço de homens ou de coisas, seremos fracassados.
mas quando nos voltamos para Deus, é no nome do Senhor, é pelo poder dele que nós iremos alcançar a vitória. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você a se colocar nas mãos do Senhor, abrir seu coração, permitir que ele conduza a sua vida. Quanto mais nós renunciamos o nosso eu para vivermos para Cristo, mais forte nós nos tornaremos, porque Cristo é que conduz a nossa vida. Quanto mais assumirmos o controle da nossa vida, mais dificuldades, mais lutas, problemas enfrentaremos e uma aparente vitória, mas no final nos depararemos com a derrota. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos a cada dia pertencer mais ao Senhor. Fica conosco, nos conduza, nos guarde, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.